A gente já conhece essa forma de gráfico dada por números exponenciais, né? Por exemplo, funções exponenciais. Se eu tenho aqui um sinal que é x de t é igual a, por exemplo, uma constante k que multiplica e elevado a t, por exemplo. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Olha só, a gente tem aqui, por exemplo, aqui ele vai cruzar no eixo y sempre no k, no eixo x de t sempre no k. E o que ocorre é o seguinte, esse A aqui vai influenciar se ele é crescente ou decrescente. Se é maior do que zero, vai crescente, se é menor do que zero, decrescente. E quanto maior o valor do K, maior vai ser a inclinação aqui também desta reta de K. Agora, o que acontece? Quando a gente está falando dessa mesma equação, onde o A é um número complexo, a gente entra então no conceito de exponenciais complexas. Então, exponenciais complexas é a mesma situação. Quando eu tenho o sinal x de t, é igual a, por exemplo, aqui, olha só, vou chamar de outra variável. Não, vou chamar de k aqui mesmo, né? De k que multiplica e elevado a t. Onde, por exemplo, um a é um número puramente complexo, ou seja, é um número que eu vou chamar aqui de j, vou usar o j ao invés do i para representar um número complexo, simplesmente para não confundir com corrente, é muito usual a gente usar o j também. Eu vou multiplicar o ômega, que eu vou chamar de ômega zero. Vou chamar de ômega aqui, não ômega zero, não, vou chamar de ômega pra gente aqui, olha. Então, ou seja, esse ômega o que é? Uma constante, ou seja, é um número puramente real, puramente imaginário. Por exemplo, se esse ômega pode ser igual a 2, 2j e tal. O que é que acontece? Quando eu tenho uma situação dessa, ou seja, eu terei um sinal de que x de t é igual a um k que multiplica e elevado a j ômega t. Lembrando, o j é o meu número complexo, certo? A gente sabe que ele representa a raiz de menos 1. O ômega aqui, no caso, uma constante. O que eu tenho quando eu tenho uma situação dessa aqui, olha, é justamente um sinal semelhante ao sinal senoidal ou semelhante ao sinal cossenoidal. O que ocorre aqui, então, o que eu vou ter aqui é um sinal cuja amplitude, nesse caso aqui, olha só, vai ser próximo, vai ter meu K que está aqui, ele vai representar a amplitude, ou seja, o meu valor mínimo e máximo que a gente tem. E a gente sabe que ele é um sinal que ele tem período e tal, onde T0 é igual a 2π dividido por ômega zero. E esse ômega aqui, ou seja, essa constante que vai multiplicar aqui, olha, o meu número complexo, vai representar justamente a frequência angular desse sinal, ou a frequência em radianos por segundo desse sinal. Então, ou seja, tudo que a gente já viu que vale, todas as informações que a gente conhece que valem para senoides e cossenoides, vão valer aqui também para exponenciais complexas. Então, o que vai acontecer? O meu ômega vai representar, então, a frequência em radianos por segundo. Frequência em radianos por segundo, certo? E no caso aqui, olha só, eu consigo, por exemplo, determinar qual que é o período de oscilação entre o início do meu sinal e até o final do meu sinal. O T0 é dado por quem? 2π dividido por esse ômega zero. E a gente sabe que também que se eu quiser também transformar esse ômega zero aqui em frequência em hertz, o que a gente tem? Ômega zero é igual a 2 vezes π vezes f0, no caso que seria a frequência em hertz para esse mesmo sinal. Ou seja, sempre que nós tivermos uma exponencial complexa, que é o caso aqui, olha, o que a gente vai ter, na real, o que a gente vai ter como consequência é justamente um sinal senoidal ou cossenoidal. Enfim, para a gente aqui pouco vai importar, porque para a gente vai importar simplesmente a oscilação e essa informação que a gente vai tratar mais para frente, que é um conceito de defasagem ou fase. É eu saber o quanto que o meu sinal está defasado. Na verdade, aqui, esse sinal aqui, a defasagem está nesse sentido aqui, certo? Quando ele está defasado do ponto zero e por aí vai. Certo? Seria isso. Então, ou seja, vamos lá. Nesse sentido, a gente precisa entender, então, os conceitos da equação de Euler que a gente vai ver no próximo vídeo.